em nome de Jesus, amém? Capítulo 3, versículo 9 de Juízes, tá bom? Pode acompanhar no telão, a gente remir, em nome de Jesus. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, ou seja, irmão caçula. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja. O Senhor entregou a sua mão a Cusã-Risataim, o rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Somente até aí. Os próximos versículos vão falar de uma nova estação que o povo entrou depois desses 40 anos. E foi uma estação em que o povo voltou a praticar o que é mal aos olhos de Deus. Então, consequências ruins também voltaram a acontecer no meio do povo. Porém, enquanto durante esses 40 anos que foi governado por um homem que estava alinhado com o coração de Deus, com os propósitos do Pai, houve paz, houve um tempo de paz, que só foi conquistado depois de um romper. Cutuca com o seu vizinho e fala assim: hoje é noite de romper. Você está preparado? Vamos junto? Vamos com tudo? Vamos romper? Em nome de Jesus? O pastor Laurito está comigo. Quem mais? Vai comigo aí. Aleluia. Então houve um clamor da nação, para que Deus levantasse uma pessoa, para que Deus fizesse algo por aquele sofrimento que eles estavam passando, sofrendo na mão de inimigos. E meu povo, quando a história bíblica conta sobre o sofrimento, ela é bem assim polida, porque não é intuito da palavra de Deus nos assustar diante de algumas coisas. Mas quando você vai estudar a história, que não tem o intuito de poupar o leitor, você entende que o sofrimento de Israel era um sofrimento de verdade. Eles se tornavam escravos, tinham seus filhos sequestrados, as mulheres estupradas, tudo que eles tinham era levado pelos inimigos, e era tempo de dor e sofrimento. E então o povo clamando a Deus para que esse período de dor e sofrimento cessasse, Deus então levantou no meio do povo Otiniel. E a partir desse momento, então, começou um processo de rompimento da nação. Mas algumas coisas foram necessárias, e é isso que o Espírito Santo vai nos encaminhar nessa noite, para entendermos o que vai nos tirar de uma vida de sofrimento e nos fazer viver a bondade de Deus depois do rompimento. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. O tempo de sofrimento está chegando ao fim hoje. O Pai ouviu o teu clamor. O Pai ouviu o teu clamor do alto céu, e Ele te encaminhou nesse dia de rompimento, para que a sua estação fosse mudada, para que você fosse levado a um tempo de paz, um tempo de gozo, um tempo de refrigério, um tempo onde você vai experimentar do favor do Altíssimo na sua vida. Você crê e celebra isso aí no seu lugar, em nome de Jesus? Aleluia. Seria muito bom se todas as nossas orações fossem respondidas exclusivamente de forma sobrenatural. Pensa comigo, meu amigo. Você dobra o teu joelho, ora, e de repente, pum, sobrenaturalmente a tua resposta está ali. Seria, eu acho que, o mundo dos nossos sonhos, dentro de uma mentalidade que precisa do rompimento. Porque então nós sempre viveríamos naquela estação de tempos fáceis, que vão gerando o quê? Homens fracos. E homens fracos vão gerando o quê? Tempos difíceis. Aí tempos difíceis como esses que nós estamos meditando aqui, acabam levantando Otiniéis, homens fortes, homens valentes, que entendem o que precisa ser feito, que não vai acontecer sobrenaturalmente sem que haja uma ação aqui na terra. Entenda algo em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele sempre nos impulsiona a dar passos, porque o céu reage
aos nossos passos aqui da terra. O céu não há. Existe um método de você atrair milagres sobrenaturais, e esse método é dando passos de fé. Então você trabalha em parceria com o que o céu está querendo criar. Não é você que deseja. Na verdade, o impulso que sobe no seu coração é somente o centro da vontade de Deus. Aquilo já estava no coração dele, porque a palavra do Senhor nos diz que dele vem o querer e o realizar. Aquele impulso, aquela inquietação, aquilo que te deixa desconfortável diante de uma situação difícil, isso chama Espírito Santo de Deus te convidando para uma nova estação. A inquietude no seu coração. Sempre que você estiver descontente com algo, desconfortável com uma situação, entenda o que o pastor está querendo te dizer nessa noite. Isso é um convite para romper para uma nova estação. Por quê? Uma mentalidade caída se conforma, não se inquieta. Mas quando você está inquieto, está inconformado, é porque tem um clamor de uma nação, e Deus está querendo te levantar para atender o clamor de um povo, de uma família, de uma empresa, de um negócio, de um business. Eu não sei o que é que Deus vai te despertar para sonhar nessa noite, mas entenda algo: quando Deus te acender, é porque lá no céu Ele já ouviu um clamor, e Ele está te levantando para corresponder com aquele clamor. Aleluia. Eu quero liberar outra palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. A nova estação que você vai entrar não é para o seu benefício, não é para que a sua vida tão somente se torne confortável, mas é para que você sirva os propósitos do reino dos céus. Amém? Quantos estão prontos para serem enviados, para servir em nome de Jesus? Nós vamos nos levantar debaixo dessa palavra profética, em nome de Jesus. Chegará um tempo em que nós nos movimentaremos de acordo com os planos e os projetos do céu, e não mais com os planos e os projetos do nosso coração. Eu anseio viver esse dia, e é por isso que eu estou na revisão, para romper, para viver uma estação onde eu vou me levantar como um Otiniel, em nome de Jesus. E eu tenho grande expectativa de que todos vocês que estão aqui vão se levantar junto com a gente, junto com a IPA, e vocês vão ver como que uma igreja apostólica de pé, revista, rompida, numa nova estação, ela faz um estrago no inferno, meu irmão. Você não tem ideia disso. Aleluia, aleluia. Quando Otiniel se levantou, se posicionou, ele foi à batalha. Nós vamos nos detalhes do texto. Ele foi à batalha, e por ele ter ido à guerra, ele conseguiu promover para uma nação, colocando a sua vida em risco. Ele conseguiu promover para a nação 40 anos de paz, irmão. Jesus Cristo de Nazaré. Vamos profundo em nome de Jesus? 40 anos na Bíblia marca uma nova estação. Moisés viveu 40 anos no Egito, achando que ia ser o próximo faraó. Mas aí quando deu 40 anos lá, Deus falou assim: houve uma inquietude no coração dele. Ele ficou inconformado com tudo que estava vivendo, e quando foi ver, precisou fugir para o deserto. Quanto tempo ele ficou no deserto mesmo? 40 anos. 40 anos que ele ficou no deserto pastoreando as ovelhas do sogro dele. O príncipe do Egito agora virou o servo de Jetro, pastorzinho de ovelha de Jetro. 40 anos sendo ministrado. Só que pensa uma coisa: às vezes quando nós não vamos muito no profundo, esses detalhes passam batido. Só que Jetro, ele era sacerdote em Midian. Deus tira Moisés de dentro do mundo pagão para servir um sacerdote. Aleluia. Oh, esse Jesus não é gente não, meu povo. Ele pega os improváveis, aqueles que já estão rendidos, aqueles que já estão prostrados, aqueles que já estão conformados em ter uma vida de limitação, de escassez, de paganismo, de mundanismo e tudo que termina com ismo. Ele pega esse daí e coloca para servir um homem de Deus. Aleluia. Se é para Jesus, aplaude forte em nome de Jesus. Aleluia. E ali servindo Jetro, é onde ele começou a ter a experiência dele com Deus.
Levou mais quanto tempo para ele conhecer Deus? 40 anos. E depois desses 40 anos, então, ele passou pelo processo do rompimento na vida dele. Ele rompeu com a mentalidade, ele rompeu com uma situação, ele rompeu com a realidade. E aí ele foi enviado para uma missão. E aí ele levou mais 40 anos no deserto. Então perceba que o 40 na Bíblia, ele marca uma nova estação. Eu podia falar para vocês mais vários 40 na Bíblia que aconteceram e que mudaram a estação do povo. Só que eu creio que você confia em mim, sim ou não? Se não confiar em mim, depois você vem aqui na aula de teologia que eu te mostro vários 40 na Bíblia que marcam uma nova estação na vida do povo. Então quando Otiniel se levantou, foi a guerra, foi a peleja, cheio da presença do Espírito Santo, cheio de Deus na vida dele. Então ele conseguiu promover uma nova estação e uma nova temporada para aquele povo. Sabe o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar no seu coração? Hoje tem um convite nessa mesa aí diante de vocês, para que você se levante, para corresponder ao clamor de alguém que está gemendo diante dos pés do Senhor, de uma nação, de uma cidade, de um bairro, de uma rua. Nós somos uma igreja apostólica que trabalha em células. Quem sabe você não subiu a essa conferência, porque lá na rua que você mora, na rua de cima, existem joelhos dobrados durante a madrugada, clamando a Deus por uma saída. E Deus te trouxe aqui para te levantar como um Otiniel, que vai lá levar a casa de paz, levar paz para esses lares, levar o Sar Shalom, o príncipe da paz. Aleluia. Ah, meu irmão, aleluia. Você carrega algo muito maior do que você consegue compreender. Pensa nisso. Existe dor e sofrimento, então Deus levanta um servo dele para que aquela resposta chegue para quem está clamando e pedindo. A nova estação que aí está entrando, esse tempo de rompimento, até o congresso do ano que vem, né? Vamos ver como é que Jesus vai chacoalhar em 2026. Em 2025 nós vamos romper para uma nova estação. E em 26 eu acredito que nós vamos equipar para essa nova estação, em nome de Jesus. Ele está levantando a IPA de uma forma diferente. Pastor, já tem muito tempo que nós trabalhamos com células, já tem muito tempo que nós fomos para o encontro com Deus. Eu sei de tudo isso. Mas quando o céu decreta uma nova temporada na nossa vida, meu irmão, Ele começa a nos inquietar para conseguir modificar o que é necessário para conseguir viver nessa nova estação. Otiniel precisou se levantar como um líder, e aí ele começou a enfrentar algumas dificuldades, pelo que a gente entende, porque quando o Otiniel, ou o libertador, como a Bíblia está falando, chamando ele, se posiciona, a primeira coisa que ele vira é alvo de crítica. Primeira coisa que ele passa é por uma revisão, por uma revista. Vão olhar para ele e falar assim: como você quer nos liderar? Quero ver tua ascendência. Quero ver de onde você veio. Quero ver se você tem sangue azul. Quero ver de que tribo você veio. Quero ver se você é um primogênito. Quero ver se você tem condições de estar pronto para. Então os olhos das outras tribos já começam a julgá-lo. E aí o texto nos dá algumas características de Otiniel. Ele nem era um primogênito para ser escolhido por Deus para uma missão. Ele era um filho mais novo. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Que mais uma vez Deus escolheu um improvável, aquele que a galera não tem expectativa, aquele que ninguém espera muita coisa. Não é o primeiro, não é o primogênito, não tem porção dobrada, não tem nada espetacular sobre a vida dele. E normalmente são essas pessoas que Deus escolhe, levanta e capacita. Presta atenção nos detalhes em nome de Jesus. Os improváveis no olhar natural são rejeitados.
porque naturalmente ele não tem nada para entregar. Só que quando o improvável alinha o coração dele com o coração de Deus, então Deus capacita e coloca no improvável tudo o que ele precisa para romper. Porque aí não vai ser mais a qualidade, não vai ser mais a família, não vai ser mais a linhagem, não vai ser mais as capacidades dele, vai ser somente a graça que fez isso. Aleluia. Aleluia. É só a graça, irmão. Aleluia. É só a graça. Eu estar aqui é só a graça. Eu sou improvável, irmão. Improvável de vários aspectos que você quiser imaginar. Eu bato recorde em todos. Improvável, estou aqui. E eu estou falando para um monte de improvável aqui também nessa noite. Em nome de Jesus, aqueça o teu coração. Alinha o seu desejo, sonda o seu coração em nome de Jesus, entenda as inquietações que estão no seu coração nessa noite, aquilo que tem te feito perder o sono, aquilo, sabe, que tem te deixado indo buscar a Deus de uma forma diferente, ou pelo menos com uma vontade de viver algo novo em Deus, e decida corresponder com isso. Primeiro passo, se posicionando e falando assim: Pai, eis-me aqui, eu vou ser um Otiniel para minha casa, para minha família, para minha empresa. Quando o meu patrão precisar avançar e crescer e expandir, ele quiser fazer investimentos, eu vou estar lá como boca de Deus para falar para ele: não faça, ou faça, vá por esse caminho. Aleluia. Quando minha família estiver no desespero, precisando de uma saída, eu vou estar lá para ser boca de Deus e falar para minha família: faça ou não faça. Vamos dobrar o joelho aqui e vamos orar, e Deus vai falar com a gente em nome de Jesus. Foi isso que o Otiniel fez. A primeira coisa que ele fez foi trazer liderança no meio do povo. O povo só volta a praticar o que é mal quando os posicionados saem de cena. Quando os posicionados saem de cena. Quando aqueles que Deus escolheu ou desiste, ou morre, ou volta atrás, aí então toda a nação sofre pela falta dos Otiniéis. Às vezes você subiu a essa noite falando assim: pastor, a minha vida está complicada, a minha família está sofrendo. Esse é um dos maiores sinais que você é o improvável, que Deus está te chamando para suprir a demanda espiritual da sua família. Me dá o outro microfone, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Só que no processo, meu irmão, o convite ele é complicado. Aleluia. Vou me libertar desse negócio aqui. Muito bom, vai dar trabalho. Devia ter ouvido seu conselho, pastor. Aleluia. Sabe por que é complicado, meu povo? Porque é mais confortável ficar como está. A primeira coisa que eu falei que o Otiniel começa a receber são críticas. E se você não sai da sombra, irmão, você vai ser criticado. Se você continua na sombra, meu Deus. Aleluia. Cadê os intercessores aí? Me ajuda em nome de Jesus. Vocês sabem que isso não é normal, né? Quando não é normal, é espiritual. Satanás está tentando furtar a sua atenção, para que você não entenda que quando você se posicionar e sair da sombra, sair dessa zona de conformidade, sair daquilo que não te arrisca, aquilo que não te traz holofote, aquilo que te mantém naquele seu dizer, falando assim: mas eu sou tímido, mas eu tenho limitações, mas eu não dou conta, e você fica omisso por conta de sempre ter essa narrativa, e Satanás quer que você continue exatamente aí. Sabe por quê? Porque o povo continua sendo escravo de Satanás, porque você continua olhando para as suas dificuldades e de limitações, ao invés de olhar para a chamada que Deus está te chamando nessa noite, para se transformar um libertador. Aleluia. Eu quero liberar mais uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus.
Você vai sair daqui nessa noite para se posicionar como libertador das pessoas que estão em seu redor, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua célula, na sua família. Em nome de Jesus, não espere que o céu invada a sua casa e vá lá tocar no seu marido, não. Comece a se posicionar de uma forma diferente. Comece a guerrear no mundo do Espírito. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades que operam em regiões celestiais. Se posicione como um guerreiro, se posicione como um intercessor, se posicione como um filho da casa, de uma igreja apostólica, profética, que sabe como caminhar de acordo com o reino dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não volta para sua casa do mesmo jeito que você chegou hoje, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Agora você quer ver o desafio piorar? O pastor quer motivar e quer piorar. É porque quando ele chama, pastor, qual que é a primeira impressão que pode subir no coração? Glória a Deus, Deus me levantou, vou virar o testemunho da minha família. Agora eu vou ser honrado. Agora vão olhar para mim com outros olhos. Agora eu vou ser o orgulho da minha casa. Agora eu. Só que quando Deus levanta o Otiniel, sabe o que Deus fala para ele? Vai julgar o povo. Vai servir o povo. Você quer ver a identidade de um chamado por Deus? Arde no coração dele servir. Porque o caráter de Cristo está aí dentro. Cristo veio servir, irmão. E se você olhar todos os improváveis que ele levantou na Bíblia inteira, ele colocou para servir uma nação, servir um povo, servir alguém de alguma forma. Se prepara em nome de Jesus. Porque se você quer se tornar um Otiniel, se você quer ser uma pessoa que vai romper com a bolha, romper na sua vida, romper nesse tempo de dificuldade e de escassez, Deus vai te levar para uma posição onde você terá a condição de servir o povo dele. Aleluia. Aleluia. Enquanto ele servia o povo, Deus foi equipando Otiniel. E aí é que começa, gente. Como que eu posso falar isso? Começa não o benefício, mas o usufruto de você ser um chamado. Para a missão dar certo, Deus precisa te expandir. Ele precisa te equipar, aumentar a tua visão, para que você consiga olhar mais longe e guiar o povo mais longe. A missão é servir o povo. Só que para servir você precisa de ferramenta. Aí Deus pega as ferramentas e coloca em você. Ele te melhora para que você consiga servir. Otiniel não era o jovem preparado para ser o líder da família. Não tinha preparo para fazer isso. Mas foi necessário que ele fosse equipado para que ele pudesse julgar o povo. E enquanto ele julgava, Deus foi equipando ele e levantando a visão dele. Não adianta só julgar o povo. Você também tem que olhar para a conquista. Você também tem que olhar para os territórios. Você também tem que olhar para a guerra. Você também tem que olhar para a conquista, para o avanço. Tem mais coisas para você fazer. Não pare por aí. Servir o povo, julgar o povo, estar no meio do povo, isso faz parte, é a essência. Só que para aqueles que vão romper, os rompedores de tempo, em nome de Jesus, Deus tem sempre mais e mais. Sempre tem um lugar mais profundo para você ir em Deus. Sempre dá para você dar mais um passo para entrar no rio de Deus. Sempre dá para você orar por mais tempo. Sempre dá para você pedir um novo dom, uma ativação diferente. Sempre dá para você sentar numa mesa diferente para ser ativado. Sempre dá para ser equipado para que a missão consiga ganhar alcance. Aleluia. Quando Deus equipou o Otiniel, ele já começou a olhar para o inimigo. Primeira coisa que ele estava fazendo era servir o povo. Foi equipado, a visão dele deu um upgrade, começou a olhar lá para o futuro. Então ele começa a servir o povo.
Aliás, ele começa a olhar para o inimigo e se preparar para a guerra. Começa a ir para a guerra, irmão. Preparar exército, fazer estratégia de exército, estratégia de guerra. Nós estamos falando daquele que era improvável, lembra? Que não precisava de nada disso. Só que para romper, irmão, não é na rede deitado cantando 115, igual o pastor Wagner Gouveia estava esses dias atrás, deitado na rede, né, pastor? 115, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Aí Jesus fez o que? Laçou na rede, irmão. Quer trabalhar mesmo? Vou te dar uma missão. Quer romper na sua vida, irmão? É na batalha. Somente os fortes que são forjados em tempo de guerra estão prontos para romper. Vou repetir isso aqui. Somente os fortes que são forjados em tempo de guerra é que estão prontos para romper. Porque na guerra, irmão, a sua visão tem que estar à frente. Você tem que se antecipar, você tem que fazer estratégia, você tem que motivar o povo, você tem que ter uma equipe, você tem que saber liderar, você tem que saber que eles precisam confiar em você. Você precisa ser um inspirador. Você precisa ser aquele que quando chega a equipe fala assim: meu Deus, o meu líder está aqui, nós vamos ganhar, nós vamos vencer. E nós vamos debaixo de uma palavra, nós vamos debaixo de uma unção, nós vamos debaixo da bênção do Altíssimo. Não estamos perdidos porque chegou o nosso visionário, chegou o nosso líder. Ele sabe para onde está indo, ele tem a estratégia certa. Então aqueles que você está querendo conduzir a um novo tempo, eles precisam te olhar e enxergar essas características em você. Ser Otiniel, irmão, é bonito, é poético, é lindo e é maravilhoso. Só que requer muito posicionamento, trabalho, crescimento, exposição, raízes profundas. Porque não adianta nada você querer romper, querer voar, querer fazer acontecer, se você estiver indo na força do seu braço, se você não estiver enraizado em uma palavra, enraizado em Cristo Jesus, na rocha verdadeira. Marchar em direção a uma nova estação é necessário, só que só vem uma nova estação depois de um tempo de rompimento. O tempo de paz, 40 anos de paz para esse povo, uma nova estação, só chegou depois de um tempo de romper, sair da posição das sombras, se levantar como líder, servir o povo, aumentar a visão, ter estratégia de guerra, motivar o povo para ir para a guerra. Olha quantos processos foram necessários para que então eles pudessem descansar falando: alcançamos paz. É engraçado que nessa nova estação, nós não podemos entender que na nova estação acabou a missão. Um dos maiores erros, pastor, que pode acontecer é a gente acessar o novo tempo e achar que porque estamos no novo tempo, então tá bom, acabou. Mudamos de prédio, mudamos de bairro, mudamos de geografia, estamos em um novo tempo, uma nova estação. A casa está ficando bonita, está ficando adornada, vai melhorar mais ainda, em nome de Jesus, amém? Então tá bom, então tá tranquilo agora vamos só esperar Jesus voltar. Sim ou não, meu povo? Aleluia, ainda bem que vocês estão comigo. Se vocês falassem sim, eu ia começar a pregar tudo de novo. Não acabou a missão porque a estação mudou. Pelo contrário, irmão, agora é o tempo de fazer a gestão daquilo que Deus colocou na nossa mão. Otiniel foi um líder excelente, conquistou paz por 40 anos para servir o povo. Só que ele pecou em uma coisa: não preparou a próxima geração. O nosso olhar como rompedores, como Otiniéis, também precisa estar além da guerra. Nós precisamos olhar com visão de águia e ver o que está lá no futuro. E só tem um jeito de entender isso: é se conectar no relógio dos céus, deixar o céu governar, porque o céu é o futuro. Aleluia. O céu não tem o futuro, o céu não está no futuro, o futuro está no céu.
O céu é o futuro, o céu é tudo. A eternidade é tudo, irmão. Aleluia. Conquistar a paz não é impossível. Deus fez isso. Deus proporcionou essa condição. Se você ler esses capítulos aí que nós estamos estudando, você vai ver que aconteceu isso várias vezes. Teve paz, teve guerra, teve paz, teve guerra. Agora, o que faltou? Um que se levantasse debaixo de uma unção apostólica e profética para conseguir ver além da visão, começar a olhar para a nova geração, para o legado que ele estava construindo. Faltou, e porque faltou quando Otiniel morreu, o povo voltou a praticar o que era mal. Pastor, está muito longe da minha vida, vamos aplicar? Às vezes nós vamos para o encontro com Deus. Sim ou não, varão? Como é que a gente volta do encontro com Deus? Avivado, né? Porque o encontro é? Ixi, não me convenceu não. O encontro é? Você volta, né? Soltando fogo pelo nariz, pá, subindo pelas paredes. Na volta do encontro tem que tirar uns daqui de cima da caixa, outros dali. Desce daí, varão, em nome de Jesus. Aí passa um pouquinho, as coisas vão, né, murchando, baixando a pressão. Porque ainda não estamos conectados no relógio de Deus para entender que mesmo depois da conquista, mesmo depois de ter experimentado uma terra que emana leite e mel, nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que continuar, e principalmente olhando para a nova estação. E agora que nós estamos no novo, o que é necessário fazer? E agora que nós passamos por um processo de rompimento, o que é necessário fazer para continuar sendo suporte para que o novo de Deus não desabe? Pelo contrário, que ele seja suportado por aquilo que estou construindo hoje. Eu preciso de fundamento, eu preciso de lançar os alicerces, eu preciso de olhar para as novas gerações e começar a decretar sobre a vida dele que ele vai ser um grande líder, ganhar a vida dele no mundo espiritual, trazer ele para a sala de aula, trazer ele para perto de mim, ensinar com exemplo, ensinar com a Bíblia, mostrar Deus nas escrituras, mostrar um plano, um projeto, apontar essas flechas que estão ao nosso lado o tempo todo para um destino, irmão. Nós temos que ser os arcos que vão lançar as flechas para as próximas gerações, para que não incorramos no erro de Otiniel, de gozar do fruto da conquista, mas não sustentar a conquista. Deus está te trazendo para uma nova estação e te equipando de uma forma extraordinária, para que nessa nova estação você não sabote o que Deus está querendo construir na sua vida. Entenda uma coisa: o maior interessado em que você sustente o crescimento é Deus. O maior interessado que esse ciclo de 40 perdure pela eternidade é Deus, irmão. Então não espere uma aprovação do céu, você já tem. E ela foi comprada com alto preço, um preço que não tem dinheiro que vai pagar. O que você precisava, você já tem. Agora não é mais da parte de Deus, agora é da nossa parte. Nos preparar, buscá-lo a tempo e fora de tempo, para que Ele governe a nossa vida e nos mostre onde devemos investir as nossas sementes, onde nós devemos guerrear, como nós devemos avançar, quais pessoas trazer para perto, a geração que está vindo e depois dessa, que eu posso ainda, enquanto tenho vigor, vida, força, enquanto eu ainda tenho a visão, enquanto a lâmpada ainda não se apagou na minha vida, o que eu consigo construir para que a terceira geração seja, sabe, tenha alicerce, fundamento, para que o meu teto seja o piso da próxima geração. Esse tem que ser o nosso olhar, irmão. Nós já passamos hoje, agora já é a quarta ministração. Já foi o tempo de entender o que precisa deixar para trás. Nós já entendemos, sim ou não? Rompemos com isso. Nós estamos indo já para o fim desse congresso. Amanhã cedo termina. Então agora na nova estação, na conquista, na vida depois do rompimento, Jesus está te equipando para que você saia daqui entendendo que
No céu já está decretado. O que você precisa é olhar para si, olhar para quem está perto e começar a conduzir essas pessoas para que a nova estação que você está, ela seja solidificada, sustentada por aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Para a gente encerrar, só rever alguns passos aqui. Para viver o novo, nós precisamos entender que é impossível viver o novo se não houver um clamor. O povo clamou, porque o povo clamou, Deus levantou o Gideão. Para que haja um rompimento para uma nova estação, precisa acontecer o primeiro passo, um clamor. Você está em um ambiente profético, você está em um ambiente de céus abertos. Não se conforme, irmão. Sabe, estar nesse ambiente onde Deus está falando no meio da casa, apático, vendo os seus irmãos ao seu redor se derramando, orando em línguas, abrindo o coração, atraindo a presença de Deus, e você aí, ó, nossa, aquele ali, ó, sei não, hein, na carne, hein, oh Deus, testifica aqui no meu coração que eu estou achando estranho. Para com isso, irmão, cai para dentro, abre sua boca aí no seu lugar, cai no chão, levanta a mão, faz alguma coisa para que o clamor comece a chamar a atenção do céu na sua vida. Você tem que desejar o rompimento. O rompimento só vem quando você deseja ele, você almeja ele. Ah, eu desejo, mas não faz nada, irmão. Parece aquela paquera de antigamente, pastor, que você ficava de um lado, a menina ficava do outro, aí você queria, a menina queria, mas ninguém dava um passo, né? Aí mandava um amigo ir lá, vai lá, fala. Faz assim com o céu não, irmão. Não tem amigo não. Você que não se lança na direção, pula. Se não houver um líder visionário, você não vai viver o novo. Tem que se posicionar como líder, porque Deus te equipa para que você seja uma pessoa visionária. Se não houverem as lutas, irmão, como você vai ser forjado uma pessoa forte? Como você vai ser forjado um guerreiro? Como você vai ser forjado um Otiniel que conquista tempos de paz para o povo? Se você quer fugir das lutas que se apresentam, muda a sua oração. Ao invés de pedir para que Deus te tire da luta, pede para que Ele te fortaleça durante a luta, para que você vença a luta em nome de Jesus. Aleluia. Assim nós carregaremos vitórias, irmão, testemunhos. Um dia que nós estivermos diante de alguém que vai nos questionar e falar assim: pastor, mas conta aí uma história. Está na Bíblia. Os pais da igreja. E você, pastor? Fugir de todas as batalhas. Deus me deu só livramento. Não venci nada. Olha, Deus está comigo, irmão. Não precisei pelejar uma guerra. É no campo de batalha, pastor. Deus vai fazendo um homem forte, casca grossa. As pedradas já nem dói tanto. A emoção já está no lugar, já está tudo certo. Se não houverem os fundamentos para a próxima estação, eu quero encerrar com isso em nome de Jesus. Se não houverem os fundamentos para a próxima geração, é impossível viver o novo. Porque Deus sabe, e já foi provado na história, que se Ele te traz para um novo tempo sem fundamento, tudo desmorona e você atrai a maldição para a sua vida. Não é porque Deus é ruim, não. Deus não me deixa viver o novo. Talvez não te deixou viver o novo ainda porque não tem fundamento. Tudo que você está construindo logo cai. Agora, quando você entender, irmão, quando você construir essa nova estação na rocha, aleluia. Fique em pé para a gente fingir que está acabando. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre aquele que construiu na areia e aquele que construiu na rocha. Dois construtores, duas edificações. Um não lançou fundamentos, construiu, e aquilo tudo que ele construiu desmoronou.
E a Bíblia nos alerta com isso. Só que ela fala do outro que constrói na rocha. Só que às vezes nós temos uma imagem, pastor, que aquele que constrói na rocha, ele vai para a montanha, sobe o pedregulho lá, sobe o rochedo e põe uma casa lá em cima. Fala, aqui ninguém me acerta. Só que quem trabalha com construção ou já construiu alguma coisa, sabe que para que você consiga encontrar terra sólida, terreno forte, firme, para você construir de uma forma robusta, o primeiro passo é começar o quê? Cavar, 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 ir mais fundo, ir no mais profundo, até que lá no profundo, depois de ter cavado, suado, se esforçado, clamado, orado, pedido, subido a montanha, feito jejum, descendo um vale, rodando no mistério, indo no profundo, irmão, até encontrar a rocha. E quando encontra a rocha, consegue edificar, lançar os alicerces. Aí sim a edificação começa a subir de forma sólida, de forma resistente. Eu quero fazer uma oração junto com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te dê condições, te dê garra, te dê força, te dê recursos, te dê tudo o que é necessário para que você consiga sustentar o tempo de crescimento. Em nome de Jesus. Pai, aqui está a sua igreja. Senhor, que o Senhor já falou tanto ao nosso coração, mas eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais do Senhor para nós. Eu sei que existe essa nova estação que o Senhor está nos preparando para viver esse novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de rompimento, um tempo onde nós vamos servir aqueles que estão em nosso redor, um tempo em que nós seremos equipados para se conectar no seu relógio, um tempo que nós estaremos olhando para o futuro, um tempo que nós estaremos lançando os alicerces para a nova geração. Pai, nos capacita, Deus, em nome de Jesus. E durante o processo, que o Teu Santo Espírito cuide das nossas emoções, cuide da nossa alma, cuide de nós, Pai, em cada momento de avanço, de esforço, de conquista, em cada luta, em cada campo de batalha, que o Teu Santo Espírito vá à nossa frente, que o Senhor seja o nosso estandarte, que nós venceremos cada batalha, porque nós caminhamos debaixo da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça assim com a sua mão, como quem vai receber. Você pode ter tentado e se frustrado, porque você foi na força do seu braço, sem uma palavra. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa noite: volte a tentar, tente mais uma vez, não desista, porque agora você vai debaixo de uma palavra. Em nome de Jesus, volte a sonhar, volte a trabalhar por aquilo que Deus já te mostrou, volte a plantar sementes na direção daquilo que faz inquietar o seu coração. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir, se você permitir que Ele te conduza nesse processo. Volte a fazer aquilo onde você se frustrou uma vez, na força do teu braço. Agora Ele vai te levar em mares profundos, Ele vai te levar para cavar até encontrar a rocha, e você verá o fruto do teu trabalho, você verá como que Deus vai te inaugurar uma nova estação, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida uma estação de velocidade profética, em nome de Jesus, uma unção de aceleramento profético. Aquilo que outros fariam em um mês, que você faça em uma semana. Aquilo que outros conquistariam em um ano, que você conquiste em um mês. Em nome de Jesus, que os céus se abram sobre a sua vida de uma forma sobrenatural, e que todas as bênçãos que estavam retidas no mundo do Espírito sejam liberadas e enviadas em tua direção agora. Que o Pai visite a sua casa, que o Pai visite a sua família, que o Pai visite o seu filho, que o Pai visite os teus negócios, que o Pai visite essa doença em nome de Jesus, e Ele coloca a mão, Ele seja um médico, Ele faça o transplante, que Ele te dê um órgão novo, que Ele mude a sua realidade, que Ele transforme a sua vida e te levante para que você suporte a nova estação em nome de Jesus. Só aquele que recebeu isso, celebra a Deus em nome de Jesus.